Então, hoje nós vamos começar mais um encontro das 5 chaves. O encontro das 5 chaves é um encontro para a gente aprender a resolver problemas, para falar sobre o nosso método, o método das 5 chaves, para falar um pouco também sobre o nosso livro, O Segredo das 5 Chaves, e responder perguntas. Então, gente, para quem ainda não me conhece, meu nome é Adriana Nunes e eu sou mentora de carreira. Eu ajudo você a planejar sua carreira, a realmente se reformular, se transformar, se adaptar às mudanças do mercado. Então, a minha função é essa. E eu já ajudei várias pessoas ao longo de mais de 15 anos de carreira. Gente, vamos começar então. Antes que eu me esqueça, inscreva-se no canal para a gente continuar esse trabalho, ativa aí as notificações para sempre receber as novidades. Então, quais são as perguntas aí que a gente tem? Isso, a primeira pergunta de hoje, que a gente selecionou lá no canal e selecionou também no direct do Instagram, é a seguinte: o método das 5 chaves serve para resolver problemas materiais como falta de dinheiro? Então, né, gente, o que acontece? Tem gente que acha que é uma coisa, que os problemas espirituais ou problemas emocionais, eles têm um método e esse método das 5 chaves não pode resolver problemas materiais. Sim, eu sou administradora e eu já resolvi muitos problemas de empresa com esse método das 5 chaves, tá? Tanto ele serve para resolver problemas emocionais quanto problemas materiais. É simples, assim, eu estou vendendo menos, eu quero vender mais. Sim, o método das 5 chaves serve para resolver isso. Olha, eu tenho uma empresa e eu tô com muita dificuldade de realmente de ganhar dinheiro, eu tô tendo problemas. Sim, esse método das 5 chaves ajuda muito. Por isso, ele é um método, né? Ele é uma forma ele é uma fórmula, né? Ele é uma fórmula, não tem uma solução específica. Ele vai te ensinar a raciocinar para você chegar na solução. Isso é que é importante, né? Então, gente, o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem dificuldade de chegar numa solução, de chegar num impasse, fica num impasse financeiro, por conta da forma com que a pessoa vê o dinheiro. Tem gente que acha que o dinheiro é uma coisa ruim. Tem gente que colocou na cabeça que ele não dá conta de ganhar dinheiro. Eu conheço gente que fica incomodado quando tem dinheiro na carteira. Passa para outra pessoa, ou quando tem, fica aquela bagunça, o dinheiro todo amassado. Parece que a pessoa não se sente bem com aquilo. Tem pessoa que fica incomodada quando tem um valor muito alto na conta. Vocês acreditam, né? Porque a pessoa fica assim, eu não sei o que eu faço. Fica com medo de gastar. Tem gente que dá o dinheiro, passa o dinheiro para a mão de outra pessoa. Então, pra vocês verem que é muito sobre a forma com que a pessoa lida com o dinheiro, né? Então, gente, para concluir, o que a gente pode dizer? Sim, o método das 5 chaves pode te ajudar a ganhar mais dinheiro, pode te ajudar a administrar melhor o seu negócio ou pode te ajudar a reformular a sua carreira. Essa dificuldade que as pessoas têm de tomar decisão. Então, o método ajuda muito a você se organizar a sua mente para descobrir qual que é a melhor solução para aquele problema, né? Qual o melhor caminho. Então, nesse ponto, o método das 5 chaves é perfeito, certo? Então, se você está com algum problema financeiro, com dificuldade de tomar as melhores decisões, esse método pode te ajudar bastante. Então, mais alguma aí? A segunda pergunta é: o livro fala de soluções de problemas? Então, gente, muita gente acha que, fala até sobre um erro, né? O que acontece? O método das 5 chaves, ele faz o seguinte, faz você compreender o problema. Imagina um problema matemático, né? Você compreende um problema, você simplifica um problema e você chega na solução daquele problema. Não é assim que a gente faz a matemática? Então, o método das 5 chaves, ele tem todo esse raciocínio lógico também. Você vai dar a solução para o seu problema. Sabe o que é uma questão que me incomoda bastante? É quando a pessoa, ela busca fora uma resposta que ela poderia ter dentro. Ela acha que a solução do problema dela é aquilo que aquele guru fez, ou é aquilo que aquela pessoa, aquele influencer, aquela pessoa famosa fez. E não é verdade, né? Aquela foi a solução
para o outro. A solução para você é outra e você sabe. Se você raciocinar, se você realmente abrir a sua visão, você vai descobrir a solução do seu problema. Tem gente que acha, né, que quer que o outro resolva. Às vezes o outro nem sabe direito qual é o seu problema e a pessoa coloca na mão do outro. Quer que você responda, quer que você dê a solução. E não é assim. O livro das 5 chaves, ele fala sobre soluções. O que é uma solução, né? É pensar no problema matemático, né? A resposta de uma equação, ela é uma resposta daquela equação. Ela não é a resposta para todo mundo. O que eu fiz para melhorar minha vida, valeu para mim, mas não necessariamente vale para você. Certo? Então, quando a gente fala de solução, a gente fala de soluções específicas, tá? Muita gente quer a receita do bolo, ela nem entendeu o problema, ela já quer que você diga o que ela deve fazer. Claro que não dá certo, né, gente? Lógico que não. Então, a coisa para funcionar, você tem que realmente compreender. E isso fala, o livro dos 5 chaves fala muito sobre isso. Mais alguma? Tem a terceira pergunta. Tenho dificuldade de identificar se o problema é meu. Como faço para aprender? Então, gente, isso até essa pessoa que perguntou tem a ver com um vídeo que a gente fez, né? Que eu falei, até questionei sobre essa questão. Isso é a primeira coisa, né, que a gente fala no método das 5 chaves. A primeira pergunta que a gente faz é: esse problema é meu? Porque se não for meu, como é que eu vou resolver? Então, não me cabe resolver esse problema. Isso é muito importante, né? Não me cabe resolver. Se o problema não é meu, não é, né? Não é da minha responsabilidade resolver. Aí, quando eu falo isso, o pessoal fala, mas eu quero ajudar. Sim, a gente ajudar é uma coisa. Encarar aquele problema como seu é outra coisa. Então, gente, uma coisa é você ajudar, outra coisa é você tomar para si uma responsabilidade que não é sua. Então, isso é muito importante entender, certo? Por exemplo, uma mãe, ela pode educar o filho, uma mãe, ela pode orientar o filho, ela pode direcionar. Mas quando chega um momento que o filho vai crescendo, ele vai tomar as próprias decisões dele. E às vezes ele vai errar e é errando que ele vai aprender. Então, essa é uma dificuldade que às vezes as mães têm. E também a questão das expectativas. Muitas vezes a pessoa tem uma expectativa, já viram algumas pessoas que falam assim, mas se fosse eu faria de tal maneira. Mas o outro me decepcionou muito. Eu tô desiludido. Bom, se tá desiludido, porque se iludiu. Nem precisava se iludir, né? E se o outro não agiu conforme a sua expectativa, talvez você teve expectativa demais. Talvez você nem conhecesse o outro e quisesse que ele agisse de uma maneira que nem era da natureza dele. Já pensou sobre isso? Então, todas essas questões. E aquela última, né? Se fosse eu, faria diferente. Bom, se fosse você, mas não era você. Essa que é a questão. A gente entender que o outro vai agir da forma dele, não da sua forma. Eu escuto muito isso. Eu tenho consideração, o outro não tem. Porque se fosse eu, faria assim. Mas não é. Então, cada pessoa age de um jeito, né? E isso não é problema nosso. Às vezes, o problema nosso é a nossa expectativa demais. Então, a questão é a gente resolver a forma com que a gente se relaciona. Muitas vezes é isso. Porque tem gente que acha que a solução do problema, mas vai dar certo com o meu marido quando o meu marido mudar. A pessoa, eu falo, eu sou mulher, mas mulher tem muito disso, né? Vai dar tudo certo quando meu marido mudar, quando ele parar de fazer isso, quando ele parar de fazer aquilo. Então, como se você coloca tudo na mão do outro, né? Você não tem que fazer nada. Então, tá na mão dele, né? Então, se ele não mudar, não tem solução. E não é assim que a coisa funciona, né? A gente nunca deve jogar a nossa vida, jogar a solução do problema na mão do outro. Se o problema é seu, cabe a você resolver, né? Então, isso é muito importante. Agora, se você percebe que a decisão não é sua, então esse problema não é seu. Então, você tem que entender, talvez mudar a sua forma de lidar com aquela situação, né? Isso que acho que é uma das maiores dificuldades que as pessoas que vêm procurar o método, que a gente orienta, que elas possuem, né? Mas tudo tem um jeito, ok? E aí? Ok por hoje?
Tem Por mais hoje algum? só. Não, Por hoje é por hoje só? é só. Então tá ok, gente. Então ficamos por aqui. Por hoje é só. E no caso, né? Lembrou aí? Se inscreveu no canal. Então lembrando que a gente tem esse encontro toda terça-feira, tá? Que a gente vai estar divulgando, né? No YouTube. Falar para o pessoal continuar mandando as perguntas. Sim, no tá, direct gente? e nos Atenção. comentários. Isso, pode deixar as perguntas no comentário, pode mandar no direct no Instagram, certo? Que a gente vai estar anotando e respondendo. Então, aguardamos vocês e até a próxima terça-feira.